O STF mantém restrições aos decretos do governo federal que facilitavam a compra, o porte e a posse de armas de fogo. A informação completa com o Bruno Pinheiro. A validade da política armamentista do governo federal começou a ser julgada no ano passado. A análise ela foi interrompida após o pedido de vista do ministro Nunes Marques e não há prazo para ser retomada. A decisão de agora do plenário virtual do STF, ela confirma liminar dada pelo ministro Edson Fachin e suspendendo os decretos que facilitaram a compra e o porte de armas. Além de Fachin, ainda votaram para manter integralmente as medidas cautelares os ministros Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia e Dias Toffoli, e foram contra os ministros Nunes Marques e André Mendonça. O ministro Luiz Fux acompanhou em parte o entendimento de Fachin. Ele votou por suspender as regras até o final das eleições, mas reconheceu a validade de parte das medidas e pediu nova discussão após o período eleitoral. No dia 5 de setembro, o ministro Edson Fachin decidiu restringir a aquisição de armas e munições pelo cidadão comum. O ministro alegou que o risco de aumento da violência política justificaria a suspensão dos efeitos dos decretos das armas. Edson Fachin alegou ainda que a flexibilização das regras seria inconstitucional por ameaçar o direito à vida. No voto, Edson Fachin argumentou que uma arma de fogo dentro do lar, ela faz aumentar as mortes violentas dos moradores, ou seja, nas questões que envolvem crimes passionais e feminicídios, ou seja, porque aumenta barbaramente as chances de suicídio, ou ainda porque aumentam as chances de acidentes fatais, inclusive envolvendo as crianças. O relator cita ainda que significativa parcela das armas legais, elas são extraviadas ou roubadas e terminam em algum momento caindo na ilegalidade e fazendo com que o preço da arma no mercado ilegal diminua e facilitando o acesso à arma aos criminosos contumazes. Amanda Klein, essa discussão sobre as armas precisa ir mais devagar nesse período de eleições com um clima tenso. 9-2 o placar do Supremo, maioria absoluta contra as medidas do governo. Ficou muito claro o recado, né, Adriana? E eu acho que é fácil entender. A gente não precisa nem adentrar a questão de mérito, de flexibilização ou não, de acesso a armas por cidadãos comuns, por civis. É fácil entender o seguinte: no ordenamento legal, a lei se sobrepõe ao decreto, e a lei em vigor no país hoje é a lei do Estatuto do Desarmamento, que justamente dificulta o acesso a armas, impõe uma série de critérios muito mais rígidos, rigorosos, para que um cidadão comum possa comprar uma arma. E o que o presidente Bolsonaro tem feito até 2019? Ele tem contornado, né, dado um somebody love no Congresso, editado decretos que não passam pelo Poder Legislativo, ou seja, ele usurpa o poder, a função que é do Poder Legislativo, tem até um problema aí de separação de poderes, edita esses decretos que se sobrepõem ao Estatuto de Desarmamento, que é uma lei. Então é fácil de entender, um decreto não pode se sobrepor a uma lei, o decreto não pode mudar o espírito, inverter o espírito de uma lei. Portanto, esses decretos do presidente Bolsonaro, que triplicaram o número de CACs desde 2019, hoje eles já representam um efetivo maior, as armas nas mãos de cidadãos comuns do que de polícias militares e civis de estados e do Exército, das Forças Armadas, isso não encontra respaldo na legalidade, porque quem tem que decidir isso, o poder que tem que decidir isso é o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional. E esse assunto, essa pauta, não foi votada pelo Congresso Nacional. Então, não vou nem me estender, a gente pode até conversar num segundo momento sobre se o aumento de circulação de armas seria vantajoso ou não, ou que riscos isso traria para o Brasil, que já é um país em que há mais de 40 mil mortes violentas por ano, a maioria delas por armas de fogo. Mas a questão ainda é anterior a essa. O presidente Bolsonaro não pode usar desse instrumento de um decreto para mudar uma lei. Roberto Mota, essa decisão do Supremo, você concorda com a Amanda? Qual a sua visão? Olha, primeiro, isso não é questionamento de política armamentista. Essas liminares que foram concedidas pelo STF
elas afetam alguns aspectos bem específicos, como a venda de armas de calibre restrito para os CACs. Então, isso não afeta a regulamentação em geral, isso não é uma revisão da política armamentista, isso é uma criação de narrativa. A declaração que o ministro deu, que foi lida aí na reportagem, é uma declaração política. Não cabe ao Supremo estabelecer a política de posse e porte de armas no país. Isso é função do Congresso, como muito bem lembrou Amanda. Quem tem a vontade de influenciar nesse debate ou estabelecer essa política precisa se candidatar ao Congresso Nacional e receber votos. Vale lembrar que foi feito um plebiscito no Brasil em 2005, perguntando à população se ela queria maiores restrições à venda de armas. A população votou que não queria restrições. Ainda assim, apesar disso, o governo da época do PT editou o Estatuto do Desarmamento, que cria uma série de restrições. Ora, esses decretos do presidente Bolsonaro regulamentam as coisas especificadas na lei. É assim que funciona no Estado de Direito. Você edita uma lei, depois os decretos regulamentam os detalhes da lei. Não há nada de errado, não há nada de ilegal, não há nada de inconstitucional. Eu aproveito para lembrar mais uma vez que esse argumento de que as armas legais contribuem para o aumento do crime ou da violência, como gostam de dizer erradamente, ele não encontra amparo nenhum nos números, absolutamente nenhum.